Quem tem hidradeniite pode comer chocolate? Talvez essa seja uma das perguntas que eu mais recebo nas redes sociais e também durante as consultas, né? Eu, inclusive, entendo o motivo, sou chocolatra. É, Se você pesquisar na internet, você vai encontrar respostas completamente diferentes, né? Tem quem diga que o chocolate é proibido ou que não faz a menor diferença. Então, afinal de contas, quem é que tá certo? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Se você não me conhece, eu sou Clara Fonseca, nutricionista funcional especializada em hidradenitis supurativa. Há mais de 9 anos eu atendo pacientes com hidradeniite e ajudo eles a chegarem em remissão. O meu objetivo é ajudar você a tomar decisões baseadas em informação de qualidade e não no medo do que pode vir a acontecer. Vamos lá. Antes de começar falando, a gente tem que entender de qual chocolate nós estamos falando, né? Porque chocolate não é tudo igual. Então a gente vai olhar para todos eles, né, para poder criar aqui a nossa linha de raciocínio. Chocolate ao leite, chocolate meio amargo, chocolates com maior teor de cacau, produtos sabor chocolate. No meio disso tudo, a gente vai ter muitas variações e essas variações elas fazem diferença, porque muitas vezes a gente está comparando alimentos completamente diferentes, né? É, o que que acontece? Um chocolate ao leite, ele costuma ter um maior teor de açúcar, né? Além de conter leite. E eu já vou entrar nesse assunto em relação à hidradenite. A gente vai ter um vídeo sobre isso, né? E aí a gente vai para o chocolate amargo ou os chocolates com maior teor de cacau. O cacau tem substâncias interessantes para nossa saúde, o cacau, né? A grande questão são esses alimentos que contêm chocolate, mas eles contêm uma quantidade de gordura, uma quantidade de açúcar muito alta. Então, quando a gente fala de um contexto de hidradenite, né, é, a gente precisa olhar qual é o chocolate que nós estamos comendo. E aí, obviamente, tem inúmeras outras questões, né? Qual é o chocolate que nós estamos comendo? Qual é a frequência? Qual é a quantidade? Porque tudo isso vai fazer diferença, no resultado final do que a gente está querendo, né? Na remissão, na melhora dos sintomas. Algumas pessoas vão perceber piora em relação a alguns alimentos após o consumo. Isso não vai acontecer com todo mundo, né? Eu tenho pacientes que falam, eu como chocolate. Paciente não, seguidores que falam, eu como chocolate e sinto que piora, e aí é aqui que a gente pergunta que tipo de chocolate você está comendo, qual é a frequência, qual é a quantidade, qual é o restante da alimentação, porque já tive casos de pessoas que chegaram no meu consultório para serem atendidos com discursos parecidos com esse, não necessariamente com chocolate, mas com outros alimentos, tendo uma desconfiança de um alimento gatilho, né? É, E quando a gente foi avaliar de fato o que a pessoa estava comendo ao longo da rotina dela, né? Porque a gente não está falando de um único alimento num único dia de forma pontual. Estou falando de rotina. Existiam milhares de outras coisas com muito mais cara de gatilho do que o próprio chocolate, né? Ou o alimento que ela me falou na hora. E aí, com o tratamento, a gente descobriu, inclusive em pouco tempo, tipo 30 dias, né? Entre uma consulta e outra que aquele alimento que ela achava que era gatilho, na verdade nem era ele, porque existia todo um contexto inflamatório que dava a sensação que aquele alimento era gatilho. Então, em relação ao chocolate, não significa que ele de fato é gatilho para você. Pode existir essa sensação, né? Então, observar esses padrões de forma individual é uma parte muito importante do tratamento, né? E fazer essas associações da maneira correta, né? Então, precisa ser analisado com cuidado para a gente evitar essas generalizações, evitar que a gente faça exclusões desnecessárias, né? Transformar um único alimento num vilão
Isso também, e até porque isso para mim é gatilho emocional, né? Uma a palavra não é reclamação, não. Mas algo que as pessoas pontuam muito para mim é essa relação alimentação e emoção, que muitas vezes quando a pessoa, já que a gente está falando de chocolate, vou dar o exemplo de chocolate. Ela para de comer o chocolate sem nenhum tipo de orientação. E aquele chocolate, emocionalmente, era tão importante para ela que isso traz outros gatilhos emocionais que também têm impacto na hidradenite. Então, por isso que eu sempre reforço não tirar alimentos sem orientação, porque muitas vezes aí eu vejo as frases, a minha vida perdeu sentido, se é para viver assim é melhor não viver. Então, para a gente não criar mais um problema no meio de tantos problemas que vocês já têm acontecendo, né? Ninguém desenvolve uma alimentação saudável por conta de um único alimento. Não é colocar cúrcuma que vai tornar a sua alimentação saudável, por exemplo. E ninguém piora também por causa de uma única refeição. Por isso que eu falei assim, qual é o chocolate, a frequência e a quantidade, né? Porque a gente fala de padrão alimentar, que é muito mais importante do que um alimento isolado, né? Então, é uma frase que eu falo com muita frequência. É, Hidradenite não é sobre exclusão apenas, é sobre inclusão. Não é só o que você está excluindo da sua alimentação, é o que você está incluindo nessa alimentação. Isso é de extrema importância, porque a gente fica preso só na exclusão e aí dá essa sensação, né, que eu estou perdendo coisas. A hidradenite já me tirou mobilidade, meu hidradenite tirou o meu emprego e agora a hidradenite está tirando o chocolate, que é um alimento que eu mais gosto. Enfim, eu tô dando exemplo do chocolate porque o vídeo é sobre isso. Mas eu acho que vocês conseguiram me entender. Então, o que que eu faria? Se eu tivesse Dradenite, eu não começaria, tipo, proibindo e excluindo chocolate. A gente precisa de avaliação e de observação. Então, a gente precisa avaliar, observar e fazer os ajustes de forma individualizada, né? Uma alimentação saudável, ela não deve ser construída em cima de culpa. Ela deve ser construída sobre conhecimento. E isso, obviamente, vai valer para o chocolate e para qualquer outro alimento. Buscar o que é bom para mim é o mais importante, né? Até para ter segurança de fazer as mudanças e principalmente, né? Eu falo muito de mudança a longo prazo. Eu acho que quando falamos de doenças crônicas e inflamatórias e infelizmente sem cura, que nem a hidradenite, a gente tem que ter mudanças sustentáveis, entendimento dessas mudanças, né? Por isso que a compreensão do que acontece faz parte e é muito importante. Ficar sem saber o porquê dificulta muito o processo. Porque eu tenho várias pessoas que falam assim: olha, mas eu já sabia disso há muito tempo. Eu só não fiz porque eu tinha muitas dúvidas. Eu só não fiz porque eu não tinha segurança em fazer. Eu recebo pacientes, inclusive, falando sobre isso. Tem algum outro vídeo meu aqui no YouTube que eu falei também já disso. Se eu não me engano, provavelmente é o vídeo da cirurgia de hidradenite. Sobre a dúvida que as pessoas às vezes vêm para consulta de nutrição comigo sobre o medicamento que o médico deu. Ah, ele me indicou o uso do imunobiológico. Eu falei, tudo bem, você começou? Ah, não, não comecei. Mas por quê? Porque eu tenho medo. Eu falei, você falou isso pro seu médico? Não, não, não falei. Então, por isso que para mim, informação é o grande poder. Eu acho que pacientes informados têm mais chances de entrar em remissão, porque eles entendem o que está sendo feito, o porquê está sendo feito, e inclusive na hora de fazer uma boa escolha, eles entendem, tipo assim, estou escolhendo esse chocolate ao invés desse chocolate, porque esse aqui não vai causar um impacto inflamatório para minha doença. Porque esse aqui não tem leite, que inclusive é o próximo vídeo.
é, tem uma quantidade menor de açúcar, entende? Então, isso eu acho que é o mais importante que eu gostaria que vocês entendessem de uma maneira geral sobre a doença hidradenitis supurativa. E se o chocolate gera tantas dúvidas, existe um alimento que gera mais discussão ainda quando falamos de hidradenites: leite e os seus derivados. No próximo vídeo, nós vamos conversar sobre o porquê esse assunto desperta tantas opiniões diferentes, né? E o que realmente faz sentido considerar. E aí, antes da gente terminar, conta aqui nos comentários que eu quero saber. Você percebe alguma diferença entre o chocolate e as suas crises de hidradenites? Sua experiência vai ajudar os outros e eu consigo também te ajudar aqui nos comentários. Se você ainda não me segue, não deixe de seguir para ser avisado dos próximos vídeos. Curta, comenta e compartilhe com quem você acha que esse vídeo vai ajudar. Quando você faz isso, você também ajuda no crescimento do canal e ajuda que esse vídeo e todas as informações que contém aqui nesse canal cheguem a mais pessoas. E assim a gente vai construindo o maior número de pacientes com hidradenite conscientes da sua questão, conscientes do que precisa ser feito, e mais gente vão entrar em remissão, que é esse o nosso objetivo final, certo? Um beijo e eu te vejo no vídeo do leite, hein? Tchau, tchau.